Tem seres humanos que são mais monogâmicos e outros mais poligâmicos. Muito bem, tem variação na nossa espécie. Então vamos lá. Nada como um assunto polêmico. Porque... Não, mas não é... Não, mas acho interessante porque isso está em voga. Essa questão da monogamia e da chamada não monogamia também. E teve um artigo publicado agora em 2019 que faz uma revisão, né, desse assunto. Então vamos por partes, né? Então, fazendo hoje uma leitura de Homo sapiens hoje, que é o que esse artigo de 2019 faz. A maioria das relações, né, de acasalamento em Homo sapiens são monogâmicas. Então, mas isso não quer dizer que a monogamia seja uma regra para Homo sapiens. Perfeito. Porque existe não monogamia também. Existe poliginia, que é um macho e várias fêmeas, que é um pouquinho mais comum. Existe poliandria também, uma fêmea e vários machos. Existe a poliandroginia também, que você tem duas ou mais fêmeas com dois. Então a gente tem uma certa variação na espécie humana. Eu estou usando aqui mais macho e fêmea em vez de homem e mulher para focar mais no sexo e não na questão de gênero. Tá? Então vou usar macho e fêmea aqui, né, masculino e feminino um pouco mais em relação a isso. Muito bem. Voltando à tua evidência do J.R. Diamond, né? Então, as evidências indicam, né, uma certa tendência maior à monogamia em Homo sapiens. Tá? Uma evidência, por exemplo, é a chamada ovulação oculta, que nós temos em Homo sapiens. Então, diferentemente de um chimpanzé, uma fêmea de chimpanzé deixa muito claro quando ela está ovulando, né? Tem até um entumecimento da parte genital dela. E é tipo um convite. É um convite. Ela deixa claro, né? Estou ovulando, machos. Estou ovulando, e ela acaba copulando com vários machos dezenas de vezes em alguns casos, né? De modo que os machos de chimpanzé têm praticamente nenhuma certeza, né, de quem é pai, ou tem pouca certeza de quem é pai de quem, né? E portanto a gente também não vê muito cuidado paternal, do pai, da mãe sim. Né, em chimpanzés. Né? Em humano não, a gente já tem um tanto de cuidado paternal que parece que está ligado à monogamia. Muito bem, a evidência que você falou, quanto mais próximo o tamanho de macho e fêmea, né, 1:1, essa proporção mais próxima de 1:1 é um indicativo de fato, né, de monogamia. Vamos pegar, por exemplo, uma espécie que tem uma diferença muito grande de macho e fêmea, que é o gorila. Os gorilas machos têm o dobro de tamanho das fêmeas. E as costas prata. Isso, exatamente. Por quê? Porque os gorilas lutam entre si, os machos lutam entre si, e o macho dominante vai ter o direito de acasalar com várias fêmeas. Né? Então ele acaba tendo um harém de fêmeas. Então quando você tem, né, quando você tem machos geralmente um pouco maiores, pode ser um indicativo, né, de que tem ali uma competição entre esses machos, né, um indicativo da não monogamia. E de fato em Homo sapiens a relação é cerca de 1,15:1. Ou seja, os machos em Homo sapiens são cerca de 15% maiores do que as fêmeas. Além disso, o tamanho dos testículos em Homo sapiens são ligeiramente maiores do que é o esperado se nós fôssemos 100% monogâmicos. Então, no fringir dos olhos, assim que fala, né? Literalmente, né? Exatamente. Falei, bom, Então, a gente tem, né? A maioria dos acasamentos são monogâmicos, mas a gente tem uma evidência forte também de que não é um único método, ou seja, não é uma regra, né, para a nossa espécie. E essa evidência está, de fato, nesse dimorfismo, no fato de machos de Homo sapiens serem maiores do que fêmeas, e também nessa questão do tamanho dos testículos. Por exemplo, o chimpanzé tem um testículo muito maior. Né? E por que o tamanho do testículo? Né? Porque quando uma fêmea copula com vários machos, que é o caso que acontece em chimpanzé, certo? Essa competição entre os machos continua dentro da fêmea, é a competição de esperma, certo? Então, existe uma seleção, assim como no gorila, tem uma forte seleção natural para tamanho de corpo, porque é o mais forte que vai ter. O gorila tem um testículo pequeno, eu acho. Exatamente. Menor que o chimpanzé. Porque depois que ele ganha essa luta, não importa, né? Ele já está. Então ele tem um testículo bem pequeno, porque ele já tem garantia que é ele que vai copular. Digamos que o chimpanzé tem que aproveitar o que dá ali. Isso, porque o gorila, uma vez que ele vence essa luta, ele vai copular com essas fêmeas. Você não precisa de muito espermatozoide para copular. Mas o chimpanzé não. O chimpanzé, ele vai copular, mas o colega dele vai copular com aquela fêmea. Então a competição entre eles continua dentro da fêmea, que é o que a gente chama de competição de esperma. Então existe uma seleção natural para maior produção de esperma e para o tamanho maior
de testículos. Então tem um pouco de evidência disso também, né, a partir do tamanho do testículo de Homo sapiens, o que indica, e agora é um pouquinho mais polêmico, que fêmeas de Homo sapiens, pelo menos em algum nível, né, pelo menos no passado e hoje, né, copulavam com mais de um macho. Né? E isso, evolutivamente, há uma hipótese evolutiva, inclusive, que, né, claro, isso é um assunto polêmico, né, tem uma parte cultural, mas há uma hipótese que, né, esse ciúme um pouquinho mais exacerbado de machos em relação a fêmeas em Homo sapiens pode ser que tenha um pouquinho de componente genético em relação a isso, porque se o macho ele é um pouquinho mais ciumento, ele mantém a fêmea mais próxima dele e garante melhor que o filho realmente é dele mesmo. E isso vai passar para a próxima geração. E eu acho isso interessante, né, porque o machismo, a misoginia, de fato, tem um forte componente cultural. Óbvio, não há a menor dúvida quanto a isso, não vou nem discutir. Não, ninguém está discutindo isso. Né? Mas, potencialmente, essa coisa vem de uma seleção biológica anterior, o que não quer dizer que a gente não possa mudar esse negócio. Isso, e não quer dizer que justifique também. Exatamente. Perfeito. Né? Então, né, o que aconteceu é que isso foi muito exacerbado depois com a evolução cultural e, felizmente, hoje em dia, né, isso aí está mudando. Né? Então, realmente, né, eu advogo claramente, né, que a gente não deve ter, né, esse tipo de coisa. Né? Então, culturalmente, né, exemplos, né, dessa coisa cultural, cinto de castidade, coisa dessa daqui, ainda bem, né? A gente acabou, né? Ficou para o passado esse negócio. Né? E o que a gente tem que trabalhar agora é essa questão também de violência. Né? Então, o legal da evolução cultural é que ela nos dá uma chance, né, da gente mudar algumas direções bacanas para a gente ter uma vida melhor para todo mundo. Né? Eu acho que isso é legal. Mas o conhecimento biológico eu acho legal. Da gente saber de onde é a origem de alguns determinados comportamentos, porque a gente pode trabalhar culturalmente agora para, né, tornar uma vida diferente, né, ou tornar as coisas melhores para todo mundo. E, professor, existem também espécies de primatas muito monogâmicos, né? O orangotango, acho que é um exemplo. Orangotango eu não lembro, vou ser bem sincero contigo, mas existe exemplo de monogamia em primatas, com certeza. E aí você tem, acho que é o gibão, se eu não me engano. Gibão, isso. Acho que é o gibão, na verdade, que aí tem a proporção 1 para 1, se eu não me engano. Muito, são iguais, ou né? quase 1 para 1, na verdade. Acho que não chega a ser 1 para 1 exato. Se você colocar que você está assistindo, colocar aí no Google casal de gibão, tenho quase certeza que é o gibão também, e casal de chimpanzé, você vai ver que existe uma diferença bastante grande, você identifica bastante quem é o macho no chimpanzé e tem dificuldade de identificar no gibão. E o gibão, imagino que o cuidado parental exista também, né? Eu acredito que sim, não tenho certeza. Eu vou confessar. E, professor, mas eu quero fazer uma... Mas se a gente pegar de novo a linhagem de evolução de Homo sapiens, esse dimorfismo sexual, alguns dos trabalhos indicam que era maior, por exemplo, nos Australopithecus. Então, de novo, existe uma tendência maior à monogamia, a uma diminuição potencial de nível de testosterona, de menor agressividade. Perfeito. Então, a gente já vem, embora a gente tenha um resquício biológico, genético mesmo, né, que pode ter um pouquinho mais de ciúme masculino, tudo, a gente está num caminho, na verdade, né, tudo indica, pelo menos as evidências indicam, de menor agressividade, né, de um convívio melhor, né, e tanto que em experimentos aí mais da área de psicologia que atua, que de preferência, né, tanto de machos de Homo sapiens em relação à fêmea, quanto de fêmeas em relação a macho, né, o que é muito importante nessa escolha é inteligência, é generosidade, é confiança, né, que são caracteres, né, ou são características importantes para o nosso convívio harmônico. Que nada tem a ver com agressividade, tamanho e isso, e aí brabeza. Ou seja, essa questão da luta pela sobrevivência, a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase. Porque parece que luta pela sobrevivência, a gente está sempre lutando para deixar mais gente. Não. Às vezes, o que a evolução está selecionando em Homo sapiens são características como generosidade. São características como inteligência. Né? São características como, né, você ter confiança. Empatia. Empatia nos estudos é um dos maiores, assim. Exatamente. Se o teu parceiro é empático, Claro, Wesley, claro. Existem alguns caracteres morfológicos na seleção sexual de Homo sapiens. Tem simetria, altura, forma de corpo. Tem também, não estou dizendo que não tem. Né? Tem isso aí tudo isso aí está no jogo. Né? No jogo aí do acasalamento de Homo sapiens. Talvez para um seja mais, outros para menos, né? Exatamente. Mas é longe do que era. Mas o comportamento, né? E justamente esse comportamento mais empático, esse comportamento menos agressivo, parece que é bem importante, né, do ponto de vista biológico mesmo. Da evolução de Homo sapiens, que pode ser ainda, digamos, né, ser ainda mais, eu chamaria de aperfeiçoado, né, da maneira que a gente quiser pela evolução cultural. Perfeito.